Tomem um assento, irmãos. Eu já lhe convido a que você possa abrir a Escritura na Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 7. Eu quero que você, lhe convido a que você possa acompanhar a leitura desses versículos. Hebreus capítulo 8, iremos ler do versículo 1 ao versículo 7. Nos diz a palavra do Senhor Deus: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois disse ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações. Amém. Irmãos, que bom poder falar nesta manhã sobre a superioridade da aliança em Cristo Jesus. Isso traz para o coração da gente algumas certezas, a alegria de poder estar aqui reunido em ceia, tendo a plena convicção que a ceia aponta para uma aliança perfeita de Cristo. Mas deixa eu explicar para vocês por que o autor aos Hebreus inicia o capítulo 7 falando da superioridade desta nova aliança. Por que nós nos valemos dela? Quais as razões? Se você perceber, queridos, esta carta ela foi escrita para encorajar a igreja. Esta carta foi escrita para um momento extremamente difícil. A igreja estava inserida em um contexto de tribulação, irmãos, de perseguição. Mormente, ou especialmente, crentes oriundos do judaísmo estavam se convertendo, entendendo a mensagem, recebendo como graça e presente o evangelho de Cristo. Isso trouxe aquele contexto algumas dificuldades. Como temos dito aqui, seguir a Cristo implica em ter, ladeando a nossa caminhada, dificuldades, perseguições. E como fruto desta graça que começou a tomar, converter, transformar, salvar, regenerar, justificar vidas, irmãos, esses crentes aqui começaram a sofrer perseguição intensa. Por quem? Por parte dos judeus que não eram convertidos, judeus incrédulos. Começaram a perseguir aqui no contexto, a não aceitar, a entender que essa mudança de paradigma, de comportamento, não revelava o conhecimento pleno e exato da lei. E os próprios judeus começaram a perseguir judeus convertidos aqui. De tal forma, queridos, que quando essa carta foi escrita para encorajar, porque alguns já estavam presos, irmãos, outros já tinham sido mortos, líderes foram mortos aqui. E o autor aos Hebreus levanta-se aqui para trazer uma recomendação, porque nesse contexto, pressionados,
afligidos, angustiados, mentalmente, em alguns casos aqui, perturbados pela perseguição, alguns dispostos a se livrarem da perseguição, até mesmo do martírio, começaram a repensar se deveriam voltar para o judaísmo. Olha, está difícil. Eu acho que o caminho correto é voltarmos para o judaísmo. Essa carta vem como uma resposta. Esta carta vem como um bálsamo. Esta carta vem para trazer ao coração desses crentes convertidos a esperança maravilhosa de uma aliança que é superior à aliança anterior, que é perfeita, que é maravilhosa, que é irretocável. E nesse contexto de perseguição, o autor aos Hebreus levanta para dizer justamente isso: não voltem ao judaísmo, não retrocedam. Deixa eu fazer aqui um paralelo, irmãos. É como alguém diz assim: Cristo entra no coração, começa a frequentar a igreja, e parece que tudo, na perspectiva humana, parece que tudo começa a dar errado. Quando eu estava na igreja, eu estava empregado. Quando eu não estava na igreja, eu estava empregado. Quando eu não estava na igreja, ia tudo muito bem. Quando eu não estava na igreja, eu não sofria perseguição. Quando eu estava na igreja, tudo estava numa aparente paz. Mas agora Cristo entrou no meu coração, estou sendo perseguido, está tudo difícil, está tudo complicado. Quem nunca passou por isso, irmãos? O autor aos Hebreus levanta aqui, inspirado por Deus, para dizer a esses crentes: não abracem o judaísmo, não retornem ao judaísmo, não retrocedam, não sejam apóstatas, amem a Cristo, pelas razões que na carta nós iremos entender, irmãos, pelas razões que são postas aqui. O autor aos Hebreus irá dizer a estes crentes aqui: o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício judaico. A nova aliança inaugurada, irmãos, no sangue de Cristo, é superior à velha aliança. Vejamos, ele vai dizer algumas coisas que são importantes para a nossa compreensão antes de entrarmos no capítulo 8. Acompanhe comigo o capítulo 1, a partir do versículo 1. Olha como ele inicia esta carta, irmãos, provando aos leitores a superioridade desta nova aliança. Percebam? Ele está combatendo aqui o retorno ao judaísmo, ele está combatendo aqui a apostasia, ele está combatendo aqueles que estavam pressionados pelo contexto de martírio, de morte, perseguição. E ele vai começar esta carta, e alguém pergunta: não há nenhuma saudação, como comumente nós encontramos nas epístolas do Novo Testamento: graça a vós outros, graça e paz. O autor, o sentimento que tenho ao ler essa epístola, irmãos, é que o autor está aqui desejoso em dizer a essa igreja: não façam isso. É Deus dizendo para você nesta manhã: não retroceda. Aquele que começou a boa obra em você haverá de completar, em nome de Jesus. Não retrocedam, esqueçam. O mundo não é mais o contexto da tua vida. Você é nova criatura em Cristo Jesus, aleluia. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você é crente, você foi alcançado para esta aliança que é superior. Seja Deus louvado para sempre, aleluia. Olha como o autor aos Hebreus começa a carta: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Olha que palavra abençoada. Não retrocedam. Ele falou pelo Filho, Logos, a palavra, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Eu quero te convidar a ler comigo versículos 3 e 4, bem forte, igreja, todos juntos. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, aleluia, amém. Veja como o autor abre essa carta. Veja como essa carta vem como resposta às inquietudes da alma. Algumas coisas precisam estar de forma inaugural as nossas mentes nessa manhã. Deus nos fala de maneira profunda e no tempo certo.
Quantos de nós já chegamos aqui na igreja perturbados, angustiados, com algumas interpelações e perguntas que estão na nossa alma, que ninguém sabe, que nem o nosso cônjuge sabe, que nem a pessoa mais próxima conhece. Nós entramos no templo, Deus nos conhece, Deus nos trouxe aqui nesta manhã, e essas inquietudes, essas perguntas, esta angústia, muitas vezes toma-nos de tal forma que gera em nossos corações algumas ansiedades. E Deus soberanamente traz respostas. Quantos de nós já entramos aqui no templo e Deus responde e nós falamos, meu Deus, só Deus sabia disso. Sabe por quê? Porque Ele traz resposta no tempo certo, aleluia. Olha como Ele inicia essa carta. Vocês estão angustiados? Vocês querem retroceder ao judaísmo? Vocês querem viver uma realidade de apostasia? Não façam isso. Porque a aliança que Deus estabeleceu conosco é uma aliança superior. Querido irmão, olha aqui para mim. Você está aliançado com um Deus que jamais irá quebrar essa aliança. Louvado seja Deus. Nós estamos seguros com esta aliança, por isso que o autor diz, é incomparável. Vejam, olha a construção. Olha o que ele vai dizer na continuidade do texto, aqui até o capítulo 8. Ele vai dizer no capítulo 2, acompanhe comigo, que Jesus foi coroado em glória. Ele é um sumo sacerdote idôneo, compassivo. Olha o que ele vai dizer. Qual é a grande referência para um judeu, irmãos? Moisés. Fala com um judeu ortodoxo. De tal forma que criou-se uma expectativa de que Cristo seria a releitura de Moisés. Não, Cristo é superior. Glória a Deus por isso. Cristo é perfeito. Olha o que ele diz no capítulo 3. Cristo é superior a Moisés. Há um perigo no coração do homem, a incredulidade, a desobediência, a apostasia. Ele repreende aqui dizendo, Cristo é superior. Moisés é a grande referência judaica, Cristo é superior. Cristo é perfeito. Cristo é o sumo sacerdote que se compadece de nós, capítulo 4, perfeito. Um Deus perfeito que penetrou os céus. E ele vai dizer, olha o verso 14 do capítulo 4, aqui uma ideia de apontamento para que os crentes nesse contexto, mesmo em meio à perseguição, eles pudessem reiterar a pública confissão de fé deles. Olha o verso 14, queridos, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, só Deus, perfeito, conservemos firmes a nossa confissão. Olha aqui para mim, querido, não retroceda. Deus começou uma obra perfeita no teu coração. O Espírito Santo de Deus foi selado em tua vida. Não permita que nem você pessoalmente, nem a sua família venha retroceder. Cristo fez a aliança com as nossas famílias, aleluia. Aliança perfeita, não retroceda. Pastor, as tentações são muitas, os convites são muitos. Não façam isso. O autor diz, olha, essa aliança é estabelecida e é superior. Capítulo 5, vocês estão acompanhando comigo. Olha o preparo para o capítulo 8, irmãos. Capítulo 5, Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Ele vai construir aqui, irmãos, uma ideia de que aquilo que Cristo fez, de maneira perfeita, é incomparável, é maravilhoso, é perfeito, aleluia, é incomparável, irmãos. Se você olhar e estudar, faça isso com calma, querido. O ministério dos sacerdotes levitas que trabalhavam no tabernáculo no deserto, e fazer um comparativo ao ministério de Jesus, e você vai entender que tudo aquilo apontava para Jesus. O Velho Testamento aponta para Jesus, o Novo Testamento aponta para Jesus. Cristo é o centro perfeito de todas as coisas. Esse culto tem sentido porque Cristo está aqui, é o centro. Há um motivo das nossas canções, Cristo. Há um motivo da ceia, Cristo. Há um motivo dos nossos elogios e louvores ao Senhor, Cristo. Ele é o mediador perfeito, Ele fez tudo. Isto é graça, isto é favor. Nenhum de nós merecíamos o inferno. Aprove a Deus nos amar antes dos tempos eternos. Exalte e glorifique a Cristo nesta manhã, em nome de Jesus. Tudo é Cristo. Sabe por que você está aqui? Por causa de Cristo. Sabe por que você está casado? Por causa de Cristo. Sabe por que você tem uma família? Cristo. Sabe por que você levantou hoje? Cristo. Ele é perfeito, Ele fez tudo de maneira perfeita. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. E Ele continua dizendo, há uma figura tipológica aqui no capítulo 7, Melquisedeque.
Deixa eu explicar para vocês. Na linhagem levítica, o sacerdote não podia ser rei. Vocês lembram do rei que tentou ser, do rei que quis ter ações como sacerdote com leproso, se deu mal. Não podia, o sacerdote da linhagem levítica queria ser sacerdote, não podia ser rei. Melquisedeque, no capítulo 7, é uma figura tipológica, ele aponta Cristo. Ele vai dizer, olha o verso, capítulo 7, verso 1, porque este Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, aponta para Cristo, que é rei perfeito, que é sacerdote perfeito, que é Senhor de todas as coisas. Veja que o autor começa a construir, de tal forma que ele vai dizer o seguinte, e detalhe, irmãos, Cristo, se você já leu a genealogia de Cristo, Cristo não vem de uma linhagem levítica, só podia ser sacerdote quem viesse de uma linhagem levítica. E ele vai dizer, alguém podia apontar, dizendo, Cristo não vem dessa linhagem. Sabe o que ele vai dizer? A partir do versículo 4, capítulo 7, que o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Ele não está preso a esses contextos, porque ele que criou tudo, ele é Senhor de todas as coisas. Estamos aqui para celebrar o nome de Cristo, aleluia. Você entende isso, amém, querido? Há um motivo de estarmos aqui nesta manhã. Eu quero, sem delongas, dito isso, porque o texto continua, ele vai dizer lá embaixo que o sacerdócio levítico teve fim. Quem estabeleceu esse fim, irmãos? Deus. Mas o de Cristo, eterno. Ele vai dizer lá na frente, a partir do verso 20, que esse sacerdócio é único e perfeito. Não há comparação. Vejam, nós estamos numa carta. Eu não sei como você ler uma carta. Falar a verdade, ninguém lê mais cartas hoje, né? Mas os mais velhos, não é do meu tempo não, quando lia cartas, você começa a construir uma lógica. E veja, o autor começa a construir uma lógica, é superior, 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 não retrocedam. Ele entra no capítulo 8, apresentando as razões pelas quais o sacerdócio de Cristo é perfeito e incomparável com qualquer outra aliança, qualquer outro sacerdócio. E porque ele vai dizer desde o verso 1, a primeira verdade do diferencial e da perfeição deste sacerdócio é porque Jesus, primeiramente, ele está sentado à direita de Deus como sacerdote e rei. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? É superior porque Cristo está à direita de Deus como sacerdote e rei. Olha o verso 1, querido, capítulo 8, acompanha comigo. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ele é sacerdote, mas ele reina. Não há nenhum sacerdote bíblico que teve esse privilégio. Jesus sobe ao céu, Jesus está sentado à direita de Deus, e de lá ele ministra, irmãos, e de lá ele abençoa. A ideia do autor aqui é que eles pudessem, os leitores aqui, pudessem entender qual era a essência do seu argumento. O autor os informa de que sua preocupação era mostrar que o sacerdócio de Cristo, pelo qual o sacerdócio sob a lei foi abolido, é de caráter espiritual, não mais preso ao tempo. Ele está nos céus, na eternidade, não está preso a um período cronológico estabelecido por Ele mesmo. Queridos, seja bendito o nome do Senhor. Crente que é crente não se sente amedrontado pelas demandas da vida. Nós estamos guardados e seguros diante de uma aliança que é inquebrável. Ele ministra dos céus, Ele está conosco todos os dias, aleluia. Está preocupado, querido? Quem te salvou foi o sacerdote e o rei que está no trono, reinando sobre tudo e sobre todos, aleluia. Está triste? A promessa para a gente: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia. A demanda é irreparável aqui na terra, pastor. Há uma promessa. O sacerdote e rei diz: um dia eu vou enxugar os teus olhos, todas as lágrimas, aleluia. Ele é sacerdote perfeito, mas ele é rei.
Estamos diante do rei, irmãos. Interessante o argumento empregado aqui. Argumentos aqui claros, nós não teremos tempo aqui para mostrar aos irmãos aqui esses argumentos, as admoestações para que eles não retornem. Mas verdade é que o verso 1 do capítulo 8 nos diz, diferentemente de qualquer outro sacerdote, o sumo sacerdote, ele é, e o argumento é esse, ele é um sacerdote celestial, pois ele ministra coisas celestiais, num lugar celestial, que ninguém pode subir. Sabe que eu lembro, capítulo 5 de Apocalipse, naquela angústia, quem é digno de abrir o selo, o livro, porque o livro está selado por dentro e por fora, e João chorava copiosamente, ninguém é digno, nem nos céus, nem da terra, nem debaixo da terra, ninguém é digno, não haveria ninguém que poderia fazer isso. Eis que ele vê o Cordeiro, glória a Deus por isso, que abre, que quebra o selo, que tipifica de maneira muito clara, perfeita, o sacrifício do Velho Testamento não mais iria ser repetido, porque o Cordeiro sem mácula, perfeito, tomou o nosso lugar. Irmãos, seja bendito o nome do Senhor. Deus está triste, lembre-se disso, Cristo fez isso por mim, aleluia. A primeira verdade que o texto nos diz é que Jesus está sentado à direita de Deus como sacerdote e rei. Veja, aqui um argumento muito forte, irmãos. Lembrem-se, o livro estava sendo escrito para judaizantes, judeus que conheciam a lei, estão aí apegados ao sacerdócio levítico. Tem um sacerdote que é rei, que é perfeito, não retrocedam. Eu quero reforçar essa palavra. Deus tem suas santas razões para que eu diga isso nessa manhã. Não retroceda, o seu lugar é debaixo da graça do Senhor. Tem sido tentado a retroceder, faça isso não. Tem sido tentado a dizer, a negar, faça isso não, meu querido. O que Deus fez por mim e por você é perfeito. Mas uma segunda verdade, querido, está no verso 2, encontra-se no verso 2. É que o verdadeiro sacerdote, ou o perfeito sacerdote, melhor dizendo, ele ministra no santuário verdadeiro, do tabernáculo que foi construído por Deus. Olha o verso 2, acompanhe comigo, como ministro do santuário. Olha a expressão usada aqui pelo autor aos Hebreus, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem. Lembra do tabernáculo do Velho Testamento? Foi erigido por homens, a mando de Deus, por ordem do Senhor. Mas a ideia aqui do autor aos Hebreus, no verso 2, é de que Deus está no seu santo templo, nos céus, na glória. Os sacerdotes terrenos, façam um paralelo, ministravam, irmãos, aqui numa réplica, num modelo que Deus mostrou a Moisés. Quem mostrou? Deus. Era um modelo imperfeito, com falhas, porque os homens estavam ali com falhas, imperfeito, precisando de reparos no coração, na alma daquelas pessoas que ministravam, que cantavam. Lembram? O sumo sacerdote, se entrava no Santo dos Santos com o pecado, era fulminado. Diferentemente aqui dessa ideia do verdadeiro tabernáculo. Alguém podia indagar aqui nesta manhã, então pastor, o tabernáculo erigido por Moisés foi falso? A ideia não é essa. Não há um contraste entre a verdade, o verdadeiro e o falso. Eu vou citar aqui Calvino. João Calvino vai dizer no comentário aos Hebreus, irmãos, ele disse, minha resposta é que não se contrasta a verdade de que o apóstolo fala com falsidade, mas somente com tipos. Ele vai citar João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Sabe que Calvino vai dizer, ele mesmo apresentou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, são sombras. O antigo tabernáculo não foi invenção humana, mas veja, o autor vai dizer o seguinte, olha o texto, querido, ele ministra do verdadeiro santuário, trazendo aos leitores a ideia agora do tabernáculo perfeito, irreparável, tudo está consumado, tetelestai. Irmãos, a sombra aponta para aquilo que é perfeito, aponta para aquilo que estaria chegando e chegou, e o autor diz, não retrocedam, vocês estão com o perfeito. Eu lembrei de uma coisa, certa vez eu disse aqui na igreja, irmãos, eu não sei se vocês são apreciadores
de pinturas famosas. Eu falei uma vez aqui na igreja sobre isso. Permitam-me repetir. Entre as mais pinturas famosas, as mais conhecidas, as mais famosas, nós podemos citar a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, a criação de Adão, Michelangelo, fixado no teto da Capela Sistina, a Noite Estrelada, de Van Gogh. E eu fiquei pensando sobre isso. Todas essas telas, elas são expostas muitas vezes, essas pinturas, e são muitas vezes obras que são cópias da original, ou das originais. Mas quando você olha para essas cópias, por exemplo, a Mona Lisa, que é uma cópia, e a sua mente é automaticamente levada em seu imaginário à tela original. O que o autor dos Hebreus quis dizer é que tudo aquilo que nós estamos fazendo, ou que o sacerdócio levítico fazia como ordem do Senhor Deus, apontava para a tela perfeita. Quando as pessoas olham para mim, para você, nós somos criação do perfeito. Por isso que a tela, ou permitam-me a licença poética, o tabernáculo como tela aponta para o tabernáculo perfeito que é Cristo. Por isso que Paulo disse, nós somos o tabernáculo vivo de Cristo hoje. Sede meus imitadores. Como eu sou de quem, irmãos? De Cristo. Cristo tem que ser visto através das nossas vidas em nome do Senhor, irmãos. Nós precisamos apontar aquilo que é perfeito. Em algum momento, você que viaja muito, nós temos pessoas que viajam aqui na bênção. Você chega ali, na repartição pública, no consultório médico, numa exposição, você já se deparou com uma réplica de uma dessas pinturas. E você fica imaginando, rapaz, é muito bonito, eu imagino a original. Paulo vai dizer, nós conhecemos em parte profetizamos, um dia estaremos diante daquele que é perfeito. Eu fico imaginando, irmãos, nós já tivemos tantos momentos aqui na igreja com a presença de Deus, pessoalmente, no privado, Deus tocando, falando. Quantos de nós já nos quedamos, nos prostramos diante de Deus? Eu fico imaginando como será diante daquele que é perfeito. Vai chegar esse dia, quem sabe é agora, Deus, ninguém sabe. E diz a palavra que quando ele voltar sobre as nuvens com poder e glória, seja bendito o nome do Senhor para sempre. Irmãos, o segundo argumento, queridos, é que esta aliança, ela foi ministrada lá do tabernáculo que é perfeito. Mas vamos caminhar, irmãos. Jesus estava ministrando coisas espirituais. Olha comigo, verso 3 a 5, acompanhe comigo a leitura. Uma terceira verdade, este sacerdote e rei perfeito ministra coisas celestiais. Olha comigo, pois todo sumo sacerdote, verso 3, é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés, faz assim, mas o que eu estou lhe dizendo vai simplesmente apontar para o perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Só aponta, irmãos. Eu quero lhe dizer nesta manhã, que o sumo sacerdote, ele ministra as coisas celestiais. Sabe qual é a intenção aqui do autor aos Hebreus? Era mostrar que o sacerdócio de Cristo não podia coexistir com o antigo sacerdócio levítico. Não era uma coexistência, não. O sacerdócio levítico foi um preparo para o sacerdócio perfeito. Por isso que não há nenhum outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Não é a religiosidade, não é o espiritismo, não é o budismo, não as mais diversas religiões. Religião não salva ninguém, só existe um caminho, e ele diz, eu sou o caminho, Cristo Jesus, aleluia. Só existe Jesus. Não é minha religiosidade, não é meu conhecimento. E vejam, deixa eu fazer um paralelo para vocês. A lei instituiu sacerdotes para que oferecessem sacrifícios a Deus.
Eles ofereciam sacrifício a Deus. Cristo, porém, não tinha vítimas sacrificiais, como era oferecido sob o regimento da lei, irmãos. Daí segue que o seu sacerdócio não é de caráter terreno ou carnal. E ele diz, é de um caráter mais excelente, é celestial, é perfeito. E aí, entenda, querido, não vai ser repetido jamais, não existe o que, por exemplo, o Espiritismo diz, reencarnar para purgar e purificar, isso já foi feito, Cristo já fez isso. Paulo diz aos Gálatas, ele se tornou maldito em nosso lugar, não é as minhas obras, não é a meritocracia, não é porque eu estou no templo, não é porque eu conheço a palavra, não é porque eu canto alguns cânticos, não é porque eu leio a palavra, melhor dizendo, não é porque eu canto alguns louvores a Deus, nada disso traz à minha vida salvação, mas é Cristo, sacerdote perfeito, que tomou o nosso lugar. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Vocês lembram que os sacerdotes levíticos faziam? Eles faziam, traziam cereais, incenso, animais para oferecer. Era a respeito disso, é sobre isso que eu estou falando, que era constituído o ministério deles. Sabe o que o autor diz aqui aos Hebreus? Cristo não. Ele oferece para a gente, derrama sobre a gente, ministra para a gente as bênçãos espirituais que Deus prometeu ao seu povo. Você não está largado no mundo, Deus tem derramado bênçãos espirituais. Cristo cumpre sua palavra. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Mas vamos fechar o texto, irmãos. Versos 6 e 7 nos diz, por fim, que Jesus, tão somente Jesus, é o mediador dessa nova aliança. Irmãos, não há para o homem mérito, glória, louvor, nada disso. Lembrem-se, o autor aos Hebreus queria motivar os crentes aqui, dizendo, não retrocedam, porque Cristo é o mediador dessa nova aliança. Acompanhe comigo para a gente fechar aqui essa exposição, o verso 6 e 7. Diz a palavra, agora com efeito, vamos ler juntos, irmãos? Versos 6 e 7, toda a igreja comigo, todos juntos. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superior promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha que coisa fantástica, irmãos. Sabe o que o autor aos Hebreus diz aqui aos judaizantes aqui? Gente, vocês estão querendo retroceder para uma aliança com defeito. Vamos fazer um paralelo para a gente aqui. Você quer voltar para o mundo? Você quer voltar para o pecado? O que você recebeu foi perfeito. Você quer voltar para as práticas que não lhe cabem mais? Vivo no mundo, mas eu não sou desse mundo. Você quer retroceder, querido? Tem muita gente nos templos, receberam de Deus essa graça, essa nova aliança, mas muitas vezes são tentados a um retrocesso. Porque é bom, pastor, o contexto, o clima, é convidativo. Tem gente que quer retroceder, não faça isso. Em outras palavras, o autor aos Hebreus diz aqui de maneira muito clara, vocês não podem retroceder. As antigas promessas apontavam para Jesus, uma aliança superior, uma nova aliança. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Nós estamos diante de algo que é perfeito, excelente. E aqui há algumas palavras que são importantes para a gente fechar nesta manhã. Primeiro, que obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Ele fez tudo. O que é que eu faço, pastor? Eu só correspondo ao que Cristo fez. O que é que eu faço? A minha vida é uma resposta àquilo que Cristo já fez por mim. Ele fez tudo. Ele preparou o caminho, Ele organizou, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele volta, Ele sustenta, Ele está conosco, Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele é o centro, Ele que sustenta, Ele que anima, Ele que fortalece, Ele fez tudo em nós. Por isso que Ele disse na cruz, tetelestai, está consumado. Ninguém precisa fazer mais nada, ninguém ajuda, ninguém coopera, ninguém agrega, ninguém faz mais nada. Ele é o perfeito, sobremodo excelente. Seja bendito o nome de Jesus para sempre, aleluia. Por isso que o escritor chamado Simon Kistemaker,
em seu comentário aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, note bem, para o autor da epístola, o Antigo Testamento ele não perdeu sua validade quando a revelação do Novo Testamento o ofuscou, de maneira alguma. Para ele, o Antigo Testamento permanecia como palavra viva. O autor não quer desconsiderar o Antigo Testamento. O que o autor quer dizer é que voltar a ele, voltar ao judaísmo, voltar à antiga aliança, é um retrocesso, é uma apostasia. Em outras palavras, vamos contextualizar: eu que recebi Cristo, sou nova criatura, nasci de novo, tenho a bênção celestial do novo nascimento, eu não posso mais voltar para o mundo. Olha aqui para mim, querido, você foi comprado com um preço de Cristo, do sangue de Cristo. O mundo não tem mais vez na tua vida, o mundo não pode mais te furtar, te roubar. Você está debaixo de uma aliança perfeita, aleluia. Você é crente, querido, você vai para o céu. Eu vou repetir, você é crente, você vai para o céu. Não existe nada nem ninguém que poderá nos separar do amor de Deus.